Olá, seja bem-vindo você que está assistindo essa gravação. Meu nome é Camila Abidão e todas as terças à noite nós estamos aqui para falar sobre como criar, crescer e consolidar negócios, tá bom? Seja muito bem-vindo. A gente vai falar hoje sobre estratégias para negócios escaláveis. E como sempre, eu tô aqui compartilhando o meu conteúdo com você e com todo mundo que tiver interesse de vir participar, beleza? Todas as terças-feiras, pessoal, não percam a oportunidade. A gente bate um papo bem legal aqui com o pessoal que pergunta, traz os comentários, traz dúvidas, traz também tua própria expertise, né? Muita gente me pergunta se pode compartilhar com os sócios, com os colaboradores. Claro que pode, pessoal. Pode sim compartilhar com quem você quiser o conteúdo. Já me perguntaram, eu compartilho também no grupo do Telegram. Compartilho em grupos de WhatsApp. O pessoal me pergunta, posso pegar o teu post e mandar? Claro que pode, né? A ideia é que faça isso, é a gente multiplicar. Inclusive, hoje a gente está falando sobre isso mesmo, sobre multiplicação de resultados, beleza? Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, eu sempre começo. Esse horário, acho que o pessoal tá no trânsito, muita gente vai chegando depois. A Ariane já tá aqui dentro, bem-vinda. Muita gente vai entrando depois e vê a gravação. O legal da gente estar vendo ao vivo é porque a gente pode perguntar, né? Sei muito bem disso, principalmente quando eu converso com os tubarões aí do empreendedorismo, como é bom você estar desde o início lá com a galera, já pegando ali a energia da pessoa, né? E falar com ela tudo que você tiver de dúvidas e tudo mais. Gente, na semana passada nós falamos justamente sobre algumas dessas estratégias, sobre a diferença entre negócios exponenciais e negócios lineares. E eu vou fazer um breve resumo do que a gente conversou para te situar, se você não viu a live passada, mas para te situar e para você entender alguns conceitos e entender a importância quando a gente fala sobre escalabilidade de negócio, tá bom? Então, assim, em primeiro lugar, quem quer crescer negócio? Praticamente todo mundo quer crescer, né? Todas as pessoas querem crescer no negócio. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram e 33% dos respondentes me pediram mais conteúdo justamente sobre crescimento de negócios, né? Além de gestão de pessoas, gestão financeira, que foram também outros dois temas muito requeridos. E uma coisa que eu falo, quem me ouve conversar já ouviu falar várias vezes que crescer negócios não é assim uma opção, ou eu cresço ou eu não cresço. Não existem duas opções. Crescer é a única opção de você se manter no jogo dos negócios. Mas eu não tô falando crescer em tamanho, crescer em volume, em quantidade, crescer de inovação. Não necessariamente nenhum desses três. Mas, inevitavelmente, você precisa crescer, tá bom? Eu não vou me delongar muito nisso, porque se você quiser, você pode até procurar em outras lives também. Mas para você entender que não existe negócio, não existe perenidade, não existe sustentabilidade, que dirá escalabilidade de negócio sem crescimento, né? E na última live a gente falou sobre a diferença entre o crescimento linear e o crescimento exponencial, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre estratégias para esse tipo de crescimento, o exponencial, para escalabilidade de negócios. Então vamos resumir a live anterior. Gente, assim, eu sei que existe hoje uma ansiedade muito grande pra gente ter resultados cada vez melhores e mais rápidos. Resultados cada vez maiores e mais rápidos, né? Maiores, melhores e mais rápidos. Todo mundo quer. A gente tá numa velocidade absurda. Qualquer coisa que você quer hoje tá à velocidade de um clique. Eu até peço perdão se às vezes eu falar muito rápido com você, porque eu também comunico muito rápido e existem outras pessoas que comunicam com igual rapidez. Principalmente quem tá habituado a lidar com a internet, acaba fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, a gente tá cada vez mais multitarefas, existe até um processo de perigo de você não conseguir focar mais nas coisas devido às múltiplas coisas que vão chamando nossa atenção. Tá tudo indo muito, muito, muito rápido, né? E o crescimento exponencial, ele atende a essa necessidade de nós crescermos a nossa empresa, né? Existe o crescimento linear e o crescimento exponencial, e o crescimento exponencial, ele atende a essa demanda, essa necessidade da gente de querer os resultados mais rápido, da gente querer ter resultados melhores e maiores num menor espaço de tempo possível. E eu sei que também muitos empresários querem, assim, a realização, né? Eu sei que é normal você querer a realização do teu negócio, você quer ver os seus clientes sendo atendidos, você quer ver a tua empresa crescendo, você quer ter segurança de, poxa, já ter colhido frutos, ter um negócio mais, entre aspas, estável, né? Mais estabilizado, com resultados que também trazem mais estabilidade, mais conforto e segurança para sua vida. Todos nós queremos chegar a determinados patamares assim,
que os negócios escaláveis permitem. Eu vou te explicar o porquê. E eu sei que, assim, muitas vezes nós ficamos assim, tipo assim, cara, quando é que eu vou conseguir finalmente ter os resultados que eu tanto quero? Sei lá, quantas horas mais eu preciso trabalhar para eu conseguir aquilo que eu quero alcançar? Sabe? Tem horas que você fala assim, eu preciso trabalhar mais, se desse tanto que eu já tô me matando aqui, eu tô produzindo esse resultado, afinal de contas, eu tenho que trabalhar mais quanto tempo para conseguir um resultado satisfatório? Né? O que é resultado satisfatório? É você ganhar o suficiente para o investimento que você teve de tempo, de energia, de risco, de esforço, de dinheiro. Tá sendo satisfatório? Né? Tem isso. E também para não ficar mais aquela aflição de pinga-pinga de cliente. Ai, meu Deus, pronto. Um cliente atendi e foi embora. Quando será que vem o próximo? Quando será que vem o próximo? E aquele crescimento que você fica sempre aflito. Aquele pinga-pinga de dinheiro. Não. O negócio escalável, ele permite justamente isso. Não é um pinga aqui e sei lá quando é que vai vir o próximo, né? Ele já vem com certeza, com frequência. Vamos lá, então vamos explicar um pouquinho a diferença do que é o negócio linear e o que é o negócio de crescimento exponencial. O jogo do crescimento linear, ele é uma progressão aritmética. Vamos lá, isso aqui é o jogo da matemática, uma progressão aritmética. O que isso quer dizer? É eu pegar 2, depois somar com mais 2, depois mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Eu fiz isso 6 vezes. 2 mais 2 mais 2. Dá 12. É o resultado em que um resultado se soma com outro, e depois com outro, depois com outro. Esse é o jogo que você... É o jogo... Quem joga ele é aquele jogo da pessoa que consegue crescer na medida que ela consegue atender algumas pessoas. Então, se eu consigo vender hoje para 2 pessoas, eu atendo 2. E depois, quando eu terminar as 2, eu atendo mais 2. E depois que eu terminar essas 2, eu atendo mais 2. Então, vai muito da tua capacidade operacional. Precisa ter um processo com início, meio e fim. Eu atendo cada uma dessas pessoas. Quem geralmente joga esse jogo? É o jogo ali do autônomo, né? Aquele profissional liberal, porque ele vende as horas dele, ele atende cada pessoa de uma forma individualizada. É o indivíduo CLT que vende as horas dele, né? É a pessoa que abriu uma lojinha. Então ela abriu uma lojinha, ela consegue ali fazer alguma coisa. Esse da lojinha, ele já tem uma mentalidade um pouco maior de escalabilidade. Mas, por exemplo, se você abre uma lojinha e você tá lá dentro operacionalizando, você é desse crescimento linear, tá bom? É aquela pessoa que consegue atender uma quantidade de pessoas numa determinada quantidade de tempo, né, entregando determinadas soluções e fica mais ou menos ali fazendo aquelas coisas. Então, um crescimento muito mais lento, muito mais demorado. Agora, o que é o crescimento do jogo exponencial? Como que é o jogo do crescimento exponencial, pessoal? É aquele jogo, ao invés de 2 mais 2 mais 2, você pega esse sinal aí e começa a multiplicar. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se você fizer isso 6 vezes, dá 64. É 2 elevado a sexta. Isso é uma exponenciação, tá? É o jogo da progressão geométrica. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 64. Você começa a multiplicar o teu resultado anterior. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2 dá 32. E 32 vezes 2 dá 64. Vamos falar a verdade? Se você tem a opção de multiplicar por 2, dobrar todas as vezes o resultado anterior, você prefere dobrar teus resultados ou somar mais 2? Você prefere ter 2 mais 2, 4. Não, mas agora só dá para acrescentar mais 2 nos seus resultados, dá 6? Ou você prefere fazer 2 vezes 2 dá 4? Mas e se eu multiplicar esses 4 de novo por 2, dá 8? Qual dos dois resultados você prefere? Naturalmente vai preferir o de 8, né? Trazer mais resultados, mais fruto, mais colheita, mais dinheiro, mais cliente, mais coisas para você dentro da tua empresa. Então, é um jogo de crescimento em que ele vai sempre multiplicando o resultado anterior. E não é um jogo que se soma aos pouquinhos, né? Esse é o jogo jogado para as pessoas que vão além daquele microgerenciamento de cada processo. Não é o jogo, por exemplo, vamos colocar ali, vamos pegar alguns profissionais liberais ou autônomos. Se você pegar um psicólogo,
né? O psicólogo, ele tem ali a agenda dele, ele consegue atender 8 horas, supondo que ele atenda em 50 minutos, tem um intervalo de 10 minutos para poder ir ao banheiro, tomar uma água, refrescar, se preparar para a próxima sessão. 8 horas. Ele consegue atender 8 clientes. Ponto. Ah, como que eu faço para atender mais clientes? Trabalha 10 horas por dia. E como que eu faço para atender mais clientes? Trabalha 12 horas por dia. É o jogo do autônomo. Agora, como que seria um jogo escalável? Eu abro uma clínica, boto vários psicólogos que jogam o jogo linear, mas eu jogo o jogo exponencial. Hoje, se eu pego 10, por exemplo, 10 psicólogos que atendem dentro da minha clínica, cada um 8 horas, eu multipliquei essas 8 horas vezes 10. Então, eu tenho 80 horas de atendimento. Já tô entregando aqui, já tô dando spoiler, já tô te dando uma estratégia. Tá bom? Então, é um jogo de quem vai sair desse microgerenciamento da operação e vai para o estratégico. É o jogo do empreendedor e empresário que sai da operação e vai para o estratégico. E é o jogo do investidor que observa os negócios e ele vai lá, aporta o dinheiro dele e tem escalabilidade. Tá bom? Vamos lá, gente. Qual que é o benefício desse tipo de jogo, jogo exponencial? Nos 2 jogos você vai se esforçar. Então é melhor que você faça um esforço inteligente que traga mais resultados, né? Tem gente que escolhe os caminhos mais complexos e mais difíceis que trazem menores resultados. Desnecessário. É mais ou menos você querer esfregar o chão com uma escova de dente. Pra quê? Pra que fazer isso? Né? Ainda tem aquela máxima que o empresário é aquele que é contra tudo e contra todos, né? Aquele cara que, ai meu Deus, trabalha demais, acorda primeiro, vai dormir mais tarde. Essas coisas acontecem? Com certeza. Inclusive, ontem eu trabalhei 14 horas seguidas. Não é algo que eu faço com frequência, mas eu precisei fazer, fui lá e fiz e ponto final, né? Sem murmurar, sem nada. Você faz? Claro que faz, né? Mas esse esforço, ele tem que produzir um resultado correspondente. Tem gente que coloca essa máxima, mas não produz nada. De fato, não tem produtividade. Estar em movimento e produzir são coisas diferentes. Né? Eu posso correr em cima da esteira, nossa, corri pra caramba, mas eu não andei 1 centímetro pra frente. E eu posso correr na rua, né? Então, o jogo escalável, ele é um jogo em que você se esforça, mas você produz frutos em relação ao esforço que você produziu, que você empenhou para produzir aqueles frutos. Então, no caso do chão, por exemplo, é muito mais inteligente que eu, precisando de um chão limpo, eu tenha uma máquina para operacionalizar isso, ou eu tenho uma pessoa para fazer isso por mim. Entende? A gente começa a fazer dessa forma. Outra coisa é você ter muito mais dinheiro. São resultados financeiros, naturalmente. O negócio, ele é medido também, mas é pelo teu valor monetário, teu valor financeiro, né? Então, os jogos exponenciais, eles trazem muito mais dinheiro que os jogos lineares, tá bom? Tanto é que hoje a gente tem falado muito de startups, tem falado muito dos unicórnios, né? Que são aqueles negócios que têm uma possibilidade de escalabilidade, ou seja, um crescimento exponencial muito grande, e isso é medido em dinheiro. Então, o dinheiro, ele é importante nesse jogo, é uma forma da gente atribuir valor, e é um valor monetário. Eu não tô falando de valor de impacto, não tô falando de valor social, não tô falando de nenhum desses tipos de valor, mas é o valor financeiro mesmo, que é relevante, que é necessário. Né? A forma como a gente atribui valor às coisas e como a gente comercializa e faz trocas no mundo. É por meio de dinheiro, né? De acordo com o valor financeiro que as coisas têm. Outra coisa que é muito importante é que muito mais pessoas vão ser atendidas pelo benefício da sua entrega. Uma coisa é eu conseguir atender 10 pessoas. Outra coisa é fazer uma exponenciação, uma progressão geométrica, um crescimento exponencial. E ao invés de atender 10, começar a atender 100 mil. Né? 1 milhão de pessoas. Se a minha oferta, o meu produto ou o meu serviço de fato transforma a vida, de fato entrega valor de forma que as pessoas têm as vidas transformadas, têm coisas boas, meu amigo e minha amiga. Então, mais pessoas precisam ter acesso a isso. Se você realmente acredita na sua oferta que mais pessoas podem ser transformadas, então é necessário que você coloque isso num crescimento escalável e de progressão geométrica, um crescimento exponencial para que mais pessoas possam ser transformadas, né? Então é um benefício para a humanidade. Pessoas precisam da tua oferta, precisam da tua transformação.
E mais do que isso, a possibilidade de geração de negócios, né, de fomento da economia é algo gigantesco. Quando nós produzimos mais dinheiro, né, então a gente produz mais dinheiro, a gente produz para os nossos colaboradores. Quando a gente cresce a empresa, a gente produz para os nossos colaboradores, porque a gente emprega mais pessoas. Muita gente ficou desempregada justamente por causa da pandemia. Os empresários não conseguiam pagar as pessoas, então muita gente ficou desempregada, a economia desaqueceu. Agora, quando você consegue escalabilidade de negócio, ou seja, atender muito mais pessoas, muito mais dinheiro entra, você consegue contratar e fomentar muito mais a economia com essas famílias que vão ser atendidas por você, além de você ter um negócio tão grande que outras pessoas começam a entrar também para trabalhar com você, começam a surgir competidores, que faz parte também, e parceiros estratégicos. Então, você começa realmente a fomentar a economia. Então, se você é um empresário que está preocupado com você e com outras pessoas, ou se, porque o empresário, ele é necessário que ele pense também além de si, porque é justamente para isso que a gente existe, que é para servir pessoas. Então, o jogo do negócio escalável ele é muito, muito mais interessante, de muito maior impacto, tá bom? Agora, vamos lá. Como que joga? Como que joga esse jogo? Beleza, Camila, entendi. Pô, vou ter muito mais resultado, vou atender muito mais pessoas, vou inclusive criar um impacto na economia. Como é que eu faço isso? Primeira coisa. A primeira coisa que a gente trabalha. Eu sou tecnicamente muito boa, eu já fiz gestão de empresas. Se você já me conhece, você sabe, né? Que eu já fiz o crescimento de uma grande rede de franquias de comida japonesa. Hoje eu tô fazendo um crescimento por meio de uma startup, né? Então eu tenho tanto o crescimento de negócios locais quanto negócios online, tá bom? Eu sei fazer esse crescimento. E a primeira coisa que a gente precisa ter, além da questão técnica, é a questão de mentalidade. É a mentalidade. Então, é necessário que você entenda que é possível crescer além de só somar um após o outro, mas fazer um crescimento de multiplicação. E para te dar esse exemplo de uma forma natural e simples, qualquer pessoa entende, eu vou usar um exemplo da natureza, que são as árvores. As árvores, sabe o que é? É você pegar uma semente, planta, né? Trabalha para o crescimento dela, isso é um crescimento de um negócio. Trabalha para esse negócio crescer. Esse negócio vai dar os primeiros frutos. E esses frutos, cada fruto vai ter um montão de semente lá. Isso é multiplicação, isso não é soma. É você pegar uma semente que gera sei lá quantos frutos e quantas sementes tem dentro desses frutos. Alguns desses frutos você vai se alimentar deles, mas se você for realmente um empreendedor inteligente, você vai pegar outros frutos e vai repetir a operação. Eu fiz um crescimento por franquia. O que é franquia? Repita a operação. Faz de novo. E mais uma vez, são negócios repetíveis, né? Então, você faz isso de novo. Então, é possível crescer por multiplicação ao invés de soma. Camila, por que você está falando isso? Porque eu atendo vários empresários que eu vejo o modelo de negócio, eu falo assim, olha, esse negócio não tem um crescimento exponencial, ele é um crescimento linear, você vai crescer de forma bem mais lenta, os seus resultados vão vir de forma muito mais morosa, e pelo que você me diz, porque não tem problema esse modelo, mas pelo que você me diz, não é o que você quer, né? Então, se você quer um crescimento escalável, é necessário você transformar esse negócio num modelo de crescimento exponencial. E as pessoas falam, mas não é viável, não é possível. Não é? Eu te digo que é. É possível criar negócios escaláveis com crescimento de multiplicação? Sim. E é necessário que você entenda como isso se aplica ao teu modelo. Que ajustes você precisa fazer na tua entrega para que você tenha resultados maiores. É possível, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é isso. É ter essa mentalidade de é possível você crescer por multiplicação ao invés de só soma. Não, eu só posso atender mais 3 clientes e só. Essa é a minha capacidade de operação. Não, você consegue mais. Tem jeito sim, tá? A gente vai chegar lá. Próxima coisa. Não tem como você jogar um jogo infinito usando as regras do jogo finito. E eu já fiz uma live falando sobre isso, o jogo infinito do empreendedorismo. Esse é um conceito de Simon Sinek, que é o mesmo cara do Golden Circle, né? Que é aquele que fala de você começar pelo porquê dos negócios, tá bom? O jogo infinito é o jogo da vida, só acaba quando morre, né? Então, assim, tem gente que bota uns parâmetros, né? Eu só vou começar a viver, ou a minha vida vai zerar, eu vou zerar o jogo quando eu casar, quando eu faturar meu primeiro 1 milhão. Não, meu amigo, tu só mudou a fase, entendeu? O seu jogo só vai acabar quando morrer.
É a mesma coisa com as empresas. A empresa, nesse jogo infinito, só vai acabar quando morrer, quando o negócio morrer. Mas enquanto ele tá no jogo, enquanto ele tá jogando, ele tá no jogo. Ele é um jogo infinito. Ele é um jogo de perenidade. Porque de que adianta? De que adianta você ter, nossa, tive um montão de sucesso, morreu a empresa. Acabou. Morreu. Saiu do jogo. Não participa mais do jogo. Entende? Então é importante você entender que as empresas, elas são do jogo infinito. E digo mais, são empresas em que você pode deixar legado, que vão para além de você. Então, o que a gente vive hoje, eu tenho conversado isso com algumas pessoas, inclusive hoje eu falei de novo sobre isso. Algumas pessoas, o que a gente vive hoje, o conforto que a gente tem de avanço tecnológico, meios de transporte, meios de comunicação, são investimentos de gerações passadas que têm investido na gente, né? Tem colocado suor, sangue, lágrimas, esforço pra gente chegar e construir esse negócio todo, pra gente chegar e sentar a bunda e não fazer nada com isso. Meu amigo, eles passaram o bastão pra gente. Agora é a minha e a sua vez da gente correr o máximo e produzir muito mais para passar o bastão para a pessoa da frente, para a próxima geração, né? Eu tenho 35 anos. Então, assim, é uma mentalidade que se você cultiva desde muito cedo, imagina o que você pode fazer ali até os 70, 80 anos da tua atividade produtiva. Dá para produzir coisa demais no mundo, inovações demais. Steve Jobs morreu cedo e olha o que ele deixou de legado. Então, esse é o jogo do legado, o negócio escalável, o crescimento exponencial, ele é o jogo do legado, que vai para além de você. Tu multiplica tanto que as coisas fogem do teu controle da microoperação, do microgerenciamento, daquela operação de eu preciso participar de cada uma das etapas, da venda, da entrega, de cada controlezinho financeiro. Não é jogo para quem quer jogar esse joguinho, é o jogo de legado. Entendeu? Então não tem como você querer jogar um jogo infinito usando as regras do jogo finito. Ah, não, então quando eu faturar 1 milhão, aí eu tô bem. Não, tô bem não, só passei de fase. Agora é o 2º milhão, 3º milhão, 10º milhão, 100º milhão, entende? E mais pessoas, mais vidas, Brasil, América Latina, mundo. E de acordo com outros ainda vai pra Marte, né? Você ainda vai pra fora do mundo. Então, assim, é um jogo que você vai para além de você, tá bom? E outra coisa, não tem como você ter uma mentalidade fixa. O jogo, se você quiser ter um crescimento exponencial, um crescimento de uma empresa escalável, não tem como você fazer isso com uma mentalidade fixa. O que é a mentalidade fixa? Botei até um post, depois vocês olham aí, a diferença da mente fixa e da mentalidade fixa e da mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é aquela pessoa que fala assim, não, mas ele tem o dom, ele é nato, ele nasceu com isso, só ele consegue fazer isso, né? É aquela pessoa que justamente por achar que é nato, aquela habilidade, ela nasceu com aquilo e não tem como mudar, desenvolver ou, né, adquirir novos aprendizados, ela precisa estar certa. A pessoa precisa estar certa. E quando a gente fala de liderança e gestão de pessoas, mais importante do que o líder estar certo é fazer o certo. Né? O que é fazer o certo? É falar assim, puxa, eu não estava certo, mas agora eu descobri isso, que eu não estava certo, eu não estava fazendo certo, e agora eu vou fazer o certo, não importa se eu estava errado, eu não preciso estar certo. Eu sou um ser humano e mais importante do que eu estar certo é eu fazer o certo, porque os resultados vão vir do que eu faço e não do que eu acho que eu estou ou que eu sou. Né? A mentalidade de crescimento é justamente essa, é entender que eu não sou perfeito ou perfeita e que existem infinitas soluções no mundo, infinitas habilidades, infinitos dons e que eu posso selecionar alguns para aprender, outros eu vou rejeitar e eu posso crescer com isso, então eu não me importo de expor meu erro. Inclusive, hoje em dia o empresário está cada vez menos preocupado com o que os outros vão pensar dele. Ai, porque você errou. Claro, tô tentando coisa nova, quem que não erra, né? Quando tá fazendo uma coisa nova. Não importa a sua opinião, importa o que eu tô colhendo de resultado, meu amigo. Então, essa mentalidade é muito importante. Por quê? Porque quando você vai escalar negócios, você vai errar e errar pra caramba. Só que quanto mais você errar, quanto mais você estiver errando, erros novos, obviamente, não podem ser os mesmos erros, mas quanto mais você estiver errando, mais você está descobrindo formas novas de não fazer as coisas. E mais perto você está da sacada certa, porque você já esgotou várias alternativas que outras pessoas ainda vão descobrir e muitas vão desistir muito antes de você. Entende? Não tem como, meu amigo, eu já tô dando outro spoiler aqui, não tem como parar uma pessoa que não desiste. Não tem como vencer uma pessoa que não desiste.
Porque ela não desiste. E o jogo é um jogo infinito. Então, enquanto eu estiver jogando, eu estou no jogo. Entende? Então, é uma mentalidade de crescimento. E mais do que isso, quando você, então, acredita que é possível crescer por multiplicação, que é possível, que é um jogo infinito, que enquanto eu estiver jogando, eu tô no game, tô nesse jogo, que as coisas vão, de fato, sair do meu controle e que é possível construir algo muito grande, quando eu acredito nisso, presta atenção, eu começo a ver possibilidades. Eu vejo, é assim que o nosso cérebro funciona. Porque quando eu falo que não é possível, imediatamente meu cérebro ele fecha as possibilidades, porque ele não vai gastar energia à toa, afinal, para que eu vou gastar energia se não é possível? Para que eu vou buscar possibilidades de algo que não é possível? Eu já sei que não é possível. É esse o comando que tu deu. Então ele fecha as possibilidades e você não vê. Mas se eu creio, se eu acredito que é possível sim, ele abre e automaticamente, isso é atenção seletiva, automaticamente ele começa a buscar as respostas para as perguntas que você fez para ele. É mais ou menos você falar o seguinte, quando você quer comprar um carro, já observou isso? Você quer comprar um carro, aí você pesquisa o carro, você lá vai fazer um test drive no carro, e aí você sai na rua e de repente parece que todo mundo comprou o carro. Meu Deus, todo mundo começou a comprar o carro que você queria comprar. Que coincidência é essa? Isso não é coincidência. Os carros estavam lá, só que você não estava procurando por eles. O nome disso é atenção seletiva. Você não deu o comando para o seu cérebro da existência desse carro e que você estava procurando por ele. Mas quando você começou a procurar por ele, você começou a achar ele. Entende? Então, se eu acredito que é possível crescer, meu cérebro ele vai começar a procurar as alternativas para eu crescer. É uma coisa absurda. É tipo você querer viajar para algum lugar e de repente você começa a achar as coisas relacionadas a isso. Hoje em dia existe um algoritmo, né, relacionado a isso, que a gente conversa e já vai aparecendo nas nossas redes sociais, no nosso celular. Mas antes mesmo disso, começa a aparecer esse tipo de coisa, por causa da atenção seletiva. Beleza? Então, as estratégias para você criar negócios escaláveis. Estratégia para negócios escaláveis. Para criar ou adaptar o modelo que você tem hoje. Para você ter muito mais resultados, para você ter muito mais dinheiro, para você atingir muito mais pessoas, para você ter segurança finalmente que não vai ficar aquele, meu Deus, agora eu tenho que correr atrás de outro cliente, porque os anteriores acabaram, eu tenho que correr outro. E sei lá se vai cair dinheiro na minha conta. Para acabar esse negócio e você conseguir tudo isso, o que você precisa fazer? Primeira coisa, a estratégia de mentalidade. Sabendo que é possível, você não pergunta assim, será que dá pra fazer esse negócio? Não sei se é possível ou não. A pergunta não é essa. Ela tá errada. Não é se dá pra fazer. É como eu vou fazer. A pergunta é, possível é. Eu posso não saber como. Mas então a pergunta é, como eu vou fazer isso? E eu te digo uma coisa. Todo problema que você tem aí, todos esses problemas, ele tem uma solução. E eu vou te dizer, ele tem mais de uma solução. Mais de uma. E é bem possível que a melhor solução seja uma combinação de alguns aspectos das soluções que você começou a elencar. É só isso. Não existe problema difícil ou grande demais. Você só está com os instrumentos e as ferramentas erradas. Mas existe uma maneira de resolver. Então não é se dá para fazer. É como eu vou fazer. O autor do Pai Rico, Pai Pobre, o Kiyosaki, perdão. O Robert Kiyosaki, eu até compartilhei hoje, nem sei se está mais aí nos stories, mas ele falou, meu pai rico me falou justamente sobre isso. Não é se eu posso pagar por isso, não dá para pagar isso. Ele proibiu, o pai rico dele falou assim, você tá proibido de repetir isso. Não é se eu posso pagar por isso, eu não tenho dinheiro para pagar isso, por isso. É como eu vou fazer para pagar por isso. É a pergunta certa, é uma pergunta de mentalidade. Então, o seu negócio ele tem como ser escalável? Sim. A pergunta é como? Essa pergunta, tá bom? Outra coisa é a questão da humildade. Eu tive uma conversa com o Geraldo Rufino e eu perguntei isso pra ele. Falei, Geraldo, se você... O que você arrepende no seu passado? Porque ele é extremamente otimista. Mas existem coisas que nos ensinaram, que talvez a gente tivesse feito diferente, né? E eu perguntei pra ele, fiquei muito curiosa, porque é sempre positivo, mas e algo que impactou a vida dele? E ele falou assim, Camila, eu já falei negócio, já falei coisa pra caramba, e tudo eu reconstruí maior. Mas uma coisa eu faria diferente. Eu seria menos arrogante e mais humilde. E eu achei bem interessante, porque ele joga o jogo do bilhão, né?
E quando a gente é humilde, não é que a gente pensa menos sobre a gente. É que eu sou um coitadinho. Não tem a ver com isso, né? Tem a ver com a gente pensar menos na gente e mais no outro. Pensar mais nas necessidades do outro, nos anseios dos outros, nos desejos dos outros. Não é você se anular, não tem nada a ver com isso. Mas é pensar menos em você e pensar mais no outro. Porque, mais uma vez, empresas servem para servir pessoas. Nós existimos para servir pessoas. E é por isso que a gente ganha dinheiro. Porque quando eu sirvo pessoas gerando transformação valiosas para elas, elas pegam aquele símbolo de valor delas chamado dinheiro e me entregam esse valor. Tá bom? É assim que funciona. Só que eu só consigo crescer se eu entender que eu não sei todas as coisas, que eu preciso de pessoas e eu preciso de ajuda para crescer os meus negócios. E aí você consegue se associar com as melhores pessoas e também ter os melhores insights e sacadas que são tão necessários para o seu negócio. As pessoas vão querer trabalhar com você, entende? E é justamente disso, uma estratégia que você precisa. Oi, Marcelo, bem-vindo, meu amigo. Uma coisa que você vai precisar. Mentalidade. Já ouviu, empresário? Não sei se você é uma pessoa que faz isso, mas já ouviu falar assim, ou aquela pessoa que fala assim, é muito difícil de lidar com pessoa. Gente, pessoa é difícil demais. Funcionário é um negócio. Já ouviu falar sobre isso? Meu amigo e minha amiga, pessoas... Olha que a afirmação. Pessoas são difíceis demais de lidar. Você é um marciano? Você é um pato? O que é você? Existem pessoas difíceis, existem pessoas fáceis. Se você não se considera uma pessoa difícil, então essa afirmação ela está equivocada. Então existem pessoas difíceis de lidar, mas existem pessoas como você fáceis de lidar. Você acha que você é a única pessoa do mundo que é fácil de lidar, a única pessoa que entende, que sabe como fazer as coisas? A humildade, ela pressupõe justamente isso, esse reconhecimento de que nós não estamos acima do bem, do mal e da humanidade. Não faz sentido. E talvez o que acontece com muitos de nós é a dificuldade em lidar com diferenças de pessoas diferentes de nós. E isso também é soberba e arrogância. É a gente acreditar que o nosso jeito é melhor do que o das pessoas e que o nosso jeito é o único jeito certo. Isso, na verdade, só evidencia a nossa dificuldade, inabilidade, imaturidade, falta de inteligência emocional de lidar com pessoas diferentes. Só isso. Então a responsabilidade não é do outro, mas minha. Entende a diferença? E você vai precisar de pessoas para crescer o seu negócio. Em primeiro lugar, você vai precisar de mentores. Pessoas que já tiveram ali resultados 10 vezes maiores do que você tem hoje. Que vão te indicar o caminho para você quebrar menos a sua cara. Dar menos com a cara na parede. Entende? Isso vai ser necessário. Para que você vai errar erros que já foram errados por outras pessoas? Não faz sentido. Só que para a gente ter mentores, nós precisamos saber lidar com pessoas. Segunda coisa, você vai precisar se associar com pessoas que têm a mesma energia que você para construir esses negócios também. Isso aí se chama gerenciamento do contágio social. Ele é traduzido por aquela máxima, você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive, tá? Isso aí, essa máxima, essa expressão e essa ciência, né, essa pesquisa, ela foi feita por 24 anos por 2 pesquisadores chamados Christakis e Fowler. Às vezes a gente fica ouvindo as pessoas que reduzem em frases e repetem, mas existe sim uma pesquisa científica por trás, uma pesquisa comportamental de 24 anos que mostra isso. Então, de fato, a gente, com quem a gente caminha, vai indicar o caminho que a gente vai. E aí, se você tá sempre perto de pessoas que têm resultado desse tamanhozinho, como é que você vai aprender a ter resultado grande? Se você não sabe como fazer e as pessoas com quem você caminha não sabem como fazer, como é que você vai aprender? É aquilo que eu falo, gente, se você não sabe um caminho, a pessoa com quem você vai tomar conselho é você mesmo? Você tá tomando conselho de uma pessoa que não sabe, um tolo. Um tolo é o oposto de sábio. Sábio é aquele que tem sabedoria, que passou por lá e sabe o caminho, sabe como fazer. E não é teoria, é prática, fez. Ele sabe do que ele tá falando, pelo menos naquele caminho que ele traçou. E outras experiências, né? Então, as pessoas com quem você caminha precisam estar minimamente com a energia de construir os mesmos resultados que você. Entende?
Essa é a segunda coisa. E a terceira coisa, você vai precisar de colaboradores, pessoas abaixo de você que vão te executar, vão ser suas mãos, seus braços, seus pés, seus ouvidos, para executar as coisas para você. Porque como é que você vai escalar um negócio se você é a única pessoa que vai fazer tudo? Você não tem mais que 24 horas num dia, você não tem toda a energia do mundo, você tem uma quantidade de anos sobre a Terra, você tem uma quantidade de recursos à tua disposição e você tem limitações. Então, para multiplicar teus resultados, você vai precisar multiplicar você em pessoas, em outras pessoas. É parar de ter resultado só com você, se você consegue 10, mas se você coloca 10 pessoas abaixo que você que conseguem 10, você multiplica o seu resultado de 10 para 100. Então, é preciso lidar com pessoas. E uma coisa que você precisa é treinar e saber não desistir. Mais uma vez, a pessoa que não desiste, ela é invencível. E agora a gente vai falar da parte técnica. Como é que você constrói? Quais estratégias você pode fazer para deixar o seu negócio escalável, tá bom? Quando a gente fala de negócios, de forma geral, a gente fala sobre 3 coisas. Vender, entregar e receber. Você precisa vender, entregar e receber. Se você não vender, você não precisa nem se preocupar com entregar, porque você não tá vendendo, vai entregar para quem, né? Agora, se você vende e não entrega, você não vai conseguir vender de novo. Vai ficar muito mais difícil vender de novo, porque você vai ficar queimado no mercado. Agora, se você vender, entregar e não receber, você vai falir, porque você não tem o dinheiro para continuar seguindo com essa operação. A grosso modo, tá bom? A gente vai falar da perspectiva da venda. Como que é no jogo de crescimento linear, aquele jogo devagarzinho? O marketing à venda é 1 a 1. É devagarzinho e sempre, né? É você ter uma loja e aí entra um cliente, você atende um cliente. Aí chegou mais um cliente, ele tem que aguardar você terminar o atendimento do primeiro para ir lá atender ele. Aí você vai atender o segundo. E aí o terceiro. E aí, assim por diante. É a panfletagem. É você fazer a coisa mais lenta. É muito 1 a 1. Agora, é um atendimento. Como que você faz? É aquele atendimento extremamente personalizado, individual. A quantidade de vendas vai depender da tua capacidade física, operacional. Então, eu consigo atender, por exemplo, no meu restaurante, eu tenho 60 lugares, eu consigo atender 60 pessoas ao mesmo tempo. No máximo. E é isso. E eu preciso vagar a mesa para conseguir atender outra pessoa. Esse é um crescimento linear. É um crescimento mais lento, mais devagar. É aquele que você vai fazer venda, vai entregar ali os cuponzinhos, é ligar cliente a cliente no telemarketing, né? E eu digo mais, o vendedor que atende o cliente é aquela pessoa que vai conhecer o cliente, as demandas, as preferências, vai conseguir fazer um atendimento uau, etc. E se o vendedor vai embora da tua loja? Quem tem essas informações de como é o cliente, as preferências dele, como ele gosta de ser atendido? Quem que tem esses dados? O vendedor que foi embora, né? Agora deixa eu te contar. Como que é o jogo escalável? Como que é a questão de marketing e vendas? Primeira coisa, marketing digital. Digital. Por quê? Porque quando a gente começa a ir pro digital, esse vídeo aqui entra e sai gente o tempo todo. Pá. Terminou, depois você vê lá as visualizações, a quantidade de visualizações que tem depois da publicação. Ele vai para o YouTube, tem as visualizações no YouTube. Tem Telegram e WhatsApp do Brasil inteiro e pessoas no exterior. Já imaginou quanto trabalho daria eu encher uma salinha para 1 hora para poder entregar esse conteúdo? Quantas pessoas realmente teriam esse conteúdo? Enchi muito, enchi 50 pessoas. Faço isso uma vez por semana. Então, em um mês eu consigo falar com 200 pessoas. Quando a gente vai para o digital, especialmente se a gente roda tráfego, né, que é pagar anúncios, esses 50, 200 começa a virar 2.000, 2 milhões e digo mais, não precisa ser ao mesmo tempo. Ele vai perdurar ao longo do tempo. Então, daqui 1 ano, 2 anos, as pessoas vão continuar tendo acesso ao conteúdo. E é tipo juros compostos. Quanto antes você começa a fazer, e ainda que você tenha consistência, faça os pouquinhos, os resultados eles vão se multiplicando. É o jogo escalável. Então, eu consigo me comunicar com muito mais pessoas. Eu tô falando aqui de uma aula, mas você pode fazer isso com várias coisas. Você pode fazer com campanhas, você pode fazer com produtos, você pode fazer com ideias, você pode fazer com o que você quiser. Você consegue atingir mais tempo, mais pessoas. E eu vou falar outra coisa. Como é que as empresas hoje, como é que você não está na internet quando, durante a pandemia, as pessoas dobraram o tempo de permanência na internet?
seja nos celulares, seja nos tablets ou nos computadores. As pessoas estão lá. As pessoas estão passando mais tempo nos celulares, o dobro do tempo, e você não está disponível para essas pessoas, não tem sentido, né? E não existe mais a separação do universo físico do universo online. Não existe isso. O que existe hoje é um ser humano com o celular na mão. E com esse celular, ele vai interagindo nos dois universos. Então, se você não está na internet, você perdeu um canal muito importante de contato, experiência, de geração de valor para o teu cliente, né? Então, vamos supor, ele vai ter uma experiência na tua loja ou com a tua operação, mas ele entra na internet, ele tem outras opções de serviços, outros produtos, upgrades e tudo mais que ele pode fazer. Ele pode ter acesso a essa informação, ele pode ter acesso exclusivo, ele pode ir para casa e continuar tendo acesso a isso. Eu tenho um restaurante, minimamente um delivery. Eu não posso ir ao restaurante, mas eu vou multiplicar a minha capacidade de entrega por meio de um delivery. É um exemplo simples. Ah, Camila, mas eu não sou um restaurante. Outras operações igualmente. Você pode fazer delivery de materiais, você pode fazer delivery de várias coisas. Outra forma é você multiplicar a quantidade de vendedores. Hoje, no meio tradicional, ou as pessoas são os próprios vendedores, os autônomos são os próprios vendedores, ou tem ali a equipe de vendas, que é uma forma de você sim escalar o teu negócio, então dá treinamento para essas pessoas. Mas outra forma são os afiliados. Afiliados em que você lança determinado produto ou serviço e bota outras pessoas para venderem isso também por você, para a lista dela, para os contatos delas, para os relacionamentos delas, e elas ganham porcentagem em cima daquilo que você está vendendo. É uma forma de você multiplicar. Imagina, uma coisa é você ter ali, você e sua equipe de vendas vão colocar com 10 pessoas. Já imaginou se 10 afiliados começam a vender e aí esses 10 juntam mais 10 e aí você consegue colocar pessoas aqui, começar pessoas em outra cidade, pessoas em vários lugares, e você conseguir fazer isso por uma ferramenta que consegue fazer a venda e ele automaticamente já cuida da porcentagem, o pagamento é feito dentro da plataforma e ele distribui o valor ganho entre você e os seus afiliados? É muito mais rápido e muito mais prático do que você tocar uma operação física, né? Camila, você é contra a operação física? De jeito nenhum. A gente gosta da experiência dos negócios físicos, mas aqui a gente tá falando de negócio escalável, né? Outra coisa, outra estratégia que você pode utilizar é sim de um marketing mononível ou multinível. O marketing multinível, eu vou pegar do campo da estética aí, a gente pode pegar assim, os Rinodês, né? Eles são marketing multinível. Sabe o que é marketing mononível? O Boticário. Aquelas pessoas de revistinha. Então, vamos pegar esses dois exemplos. É uma forma de expansão que, inclusive, tem salvado muitos negócios em período de pandemia com as operações fechadas. Ao invés de você ter uma lojinha com 2, 3 vendedoras ali esperando que o cliente vá até a loja, você tem ali 100, 200, 300 vendedoras regionalmente. Então, você multiplicou, né? De 5 para 200, né? Você multiplicou exponencialmente a quantidade da tua capacidade de vendas, da tua força de vendas. Você multiplicou o alcance, porque as pessoas não precisam ir até o teu ponto de distribuição, que no caso é essa loja. E você multiplica isso para vários outros lugares. Então, você tem várias pessoas fazendo isso. E eu tô falando de marketing mononível. Isso é um nível, que é uma forma de escalabilidade. E quando você fala de multinível, que você pega os Rinodês e os correlatos aí, você pega pessoas que colocam pessoas abaixo dela, então você multiplica a tua capacidade de vendas, não somente lateralmente, num nível só, mas essas pessoas se incumbem da responsabilidade de prospectar outros vendedores, ensiná-los a fazer a venda dos produtos e ou serviços, e eles começam a fazer isso multiplicando os teus resultados. Será que o seu negócio não compreende hoje uma forma de você criar um sistema de afiliados, ou seja, as pessoas que se conectam com você e ganham um percentual de venda, ou de marketing mononível ou multinível? Lembre-se que é possível, tá bom? Outra coisa, plataformas de e-commerce. Quando a gente fala de e-commerce, você pode falar de uma plataforma própria que você coloca lá. Então, você não precisa mais
ter várias, só a tua loja física, né? Um dos meus clientes, ele tinha a loja física e o e-commerce. Nessa pandemia, aquela coisa de você não colocar todos os seus ovos numa cesta só. Na pandemia, fechou a loja, o e-commerce segurou. Chegou um momento que a política da internet mudou, isso aqui ficou pior, esse aqui já estava melhor. Então, você consegue, né, inclusive, manter seu negócio sustentável dessa forma. Quando a gente está falando hoje, cada dia mais você tem os empreendedores seriais, né? Que são pessoas que fazem muitas coisas, ou então de múltiplos negócios. Por quê? Porque faz mais sentido do que você depender de um só. Já imaginou se você trabalha, não sei se você trabalha, mas na área de eventos? Que complicado ficou essa situação para você? E justamente por trabalhar num negócio que depende exclusivamente de você e não multiplicava para além daquilo que você era capaz de executar e controlar, né? Então você tem também, além dos e-commerce de plataformas próprias, você tem os marketplaces. A Amazon é um lugar desses, o Mercado Livre é outro lugar, a OLX, que são ambientes onde você coloca seus produtos, ofertas e serviços. Existem alguns nichados, né? Mas você coloca lá e você trabalha, eles já têm a política, né, de divulgação, ou você tem também a sua, você pode fazer algumas interações e você também expande o teu lugar onde você vai realizar as tuas vendas. Isso fora plataformas que a gente já tem, que já são super fáceis de lidar também, que é o Instagram e o Facebook, que tem como você fazer essa multiplicação da sua comercialização de produtos e serviços. Principalmente de produtos, né? Mas para serviços, você pode hoje, por exemplo, Camila, mas eu vendo serviço, às vezes é um serviço complexo. Nada impede hoje você de criar landing pages, né? Que são páginas de captura em que você cria lá um anúncio, um texto legal, e aí você deixa lá no final para a pessoa solicitar um consultor. Então hoje eu estou fazendo várias requisições, estou precisando de alguns serviços, né, prestados por algumas pessoas. Eu vou lá ficar atrás de ligar para um, para outro, meu amigo, cadê a landing page? Papapá, mando lá. Quantas pessoas como eu existem por aí, né? Quantas pessoas? Então, assim, você consegue captar muito mais pessoas, muito mais orçamentos para o seu negócio, tá bom? Fora o WhatsApp Business, né, o chatbot. E o que é muito interessante para isso é a coleta de dados. Quando você tem os seus clientes deixando os dados deles ali, não é mais o seu vendedor que está conversando com ele, fazendo isso, e pegando os dados dos clientes, né? E ele só que faz a interação, e se um dia ele foi embora com toda a informação do cliente, alguma outra pessoa que for conversar, começar agora a atendê-lo, vai precisar recomeçar do zero e conhecer tudo de novo. Não. Quando as pessoas deixam os dados delas para você e você começa a ter interação, essas plataformas elas vão te trazendo informações sobre o comportamento do seu consumidor. O que ele prefere e o que ele não prefere. De forma que você possa atender ele melhor nas necessidades e desejos dele, atender com receitas incrementais, ou seja, produtos e serviços que vão agregar para ele, né? Então vão trazer mais informações, vão trazer coisas melhores para eles. Tá bom? Então, assim, quando você faz isso pelo meio digital, principalmente a parte de dados, por menos que, inclusive, surgiu a LGPD, que é a Lei Geral de Privacidade de Dados, que nos ensina como tratar esses dados, né? Para que eu vou usar esses dados, de que forma que eu vou tratar com eles, porque é algo muito valioso. Hoje nós estamos na era da informação. As grandes empresas, você pega o Netflix, você pega outras grandes empresas, elas não são empresas propriamente de streaming, por exemplo, Netflix. É uma empresa de dados, ela coleta dados e produz os produtos e serviços e ofertas direcionados pelos dados de consumo dos clientes. Olha que interessante. Você pega as redes sociais, são empresas de dados também. Então, são plataformas em que as pessoas pegam os dados de perfis de consumo para que possam fazer as melhores ofertas para os clientes. Tá bom? Pessoal, e para entregar? E para entregar, o que a gente vai fazer? Semana que vem eu vou falar para você sobre alguns modelos para você poder entregar o seu negócio de uma forma escalável, para você sair desse crescimento linear, sair desse modelo que você tá hoje e você ir para o crescimento escalável, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, te agradeço. Quem vai assistir depois também, agradeço pela tua audiência. E se você achar que alguém merece ouvir esse conteúdo, compartilha aí, dá o seu like, tá bom? E espero você terça-feira que vem. Grande beijo!